A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um profeta, né? E esse profeta é Jonas. Jonas foi um profeta hebreu, irmãos, que viveu no reinado do rei Jeroboão II, em meados do século 8. Ele era filho do profeta Amitai. E a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que Deus ordena a Jonas ir até a cidade de Nínive para proclamar contra aquela cidade. Aquela cidade, aquelas pessoas, eram pessoas que praticavam muitas violências, que estava desagradando a Deus. Por isso que Deus pede para que o profeta Jonas vá até a cidade de Nínive, para proclamar contra aquela cidade, entende? E a palavra do Senhor vai nos dizer que esta cidade é uma cidade grande, com muitos habitantes. Aleluia, Jesus. E meus irmãos, Jonas, ao invés de dar ouvidos às ordens de Deus, ele tenta fugir das ordens do Senhor. Ele vai para Jope, compra uma passagem de navio, entra no navio e vai para Tarsis. E meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando o navio está no mar, em alto mar, Deus manda um vento forte que quase partiu o navio ao meio. E meus irmãos, os marinheiros, eles cada um clama ao seu Deus para que aquela situação cesse. Mas a situação não cessa, porque quem permitiu aquela situação foi o Deus de Israel. Foi Deus quem permitiu por causa de Jonas. Jonas, um profeta desobediente, não foi fazer o que Deus havia mandado ele fazer. Aleluia, Jesus, tu és grande e fiel. Irmãos, aqueles homens, cada um começa a clamar seu Deus. Eles jogam várias cargas do navio ao mar para aliviar o peso, mas nada de positivo acontece. E quando o capitão do navio vai até ao porão, ele encontra lá o profeta Jonas no maior sono, num sono profundo, meus irmãos. Não estava nem percebendo a situação. Estava num profundo sono. Ele acorda Jonas e diz: clama ao teu Deus. Quem sabe assim, a gente não se livra dessa situação que está acontecendo, dessa tempestade. Porque parece que o navio vai afundar, tudo indica que o navio vai afundar. Vamos perecer, clama ao teu Deus. Aleluia, Deus grande e fiel. E a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que eles lançam ali sorte. E a sorte cai sobre Jonas. E ali eles interrogam a Jonas, ou seja, eles veem que o erro está em Jonas. E eles interrogam a Jonas. E Jonas explica para eles que o Deus de Jonas é o Deus dos hebreus, que Jonas é um hebreu, que Jonas está fugindo de uma ordem de Deus. É por isso que aquela tempestade, por isso que aquela situação está acontecendo. Aleluia, Deus grande e fiel. E os marinheiros falam o seguinte: e o que faremos contigo para que essa situação cesse? Aleluia, Deus grande e fiel. E meus irmãos, Jonas fala o seguinte para ele: me pega e lança no mar. Porque quando vocês me lançarem no mar, a situação vai cessar. A tempestade vai cessar. E eles ali ainda resistem, sabe? A ideia de Jonas. Eles ainda resistem à ideia de Jonas. Porque imagina você pegar uma pessoa em alto mar e jogar ela à própria sorte. Aleluia, Jesus, tu és grande e fiel. E meus irmãos, como não tem jeito, a tempestade não cessa. Aqueles homens pegam Jonas e lançam Jonas no mar. E aí, Deus
A palavra vai dizer que aquela tempestade cessa e aqueles homens temem ao Deus de Israel, entende? Fazem voto, oferecem sacrifício. Aleluia, Jesus. Eu não sei se eles se converteram, não sei, mas pelo menos eles fizeram voto e sacrifício. Aleluia, Deus fiel e grande. E quando Jonas é lançado ao mar, Deus providencia um grande peixe para tragar Jonas, para engolir Jonas. E a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Aleluia, Senhor, Deus grande e fiel. Ninguém tem certeza se é uma baleia ou se é um tubarão gigante, sabe? Porque a palavra apenas diz que é um grande peixe, né? Irmãos, Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E ali, sabe, ele se encontrando no ventre do peixe, ele clama ao Senhor. Ele clama para que Deus livre ele daquela situação, meus irmãos. Porque ele está no profundo do mar, dentro de um peixe. Aleluia, Senhor. E meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus dá ordem ao peixe para lançar, para vomitar Jonas em um lugar seco. Provavelmente na praia, né? Na areia do mar. Aleluia, Senhor. Deus grande e fiel. Foi Deus quem providenciou o grande peixe, porque que Deus queria tratar com Jonas, porque Jonas estava fugindo do chamado de Deus. Então, meus irmãos, a gente não pode fugir daquilo que Deus tem para nós, porque a gente vai passar por situações complicadas e adversas, entende? E quando Jonas é lançado lá, né, pelo peixe, ele volta e Deus fala para ele: vai até Nínive e clama contra aquela cidade. E meus irmãos, Jonas vai até Nínive e começa a clamar contra aquela cidade, a falar para aquele povo o que Deus havia mandado ele falar, que Deus ia destruir a Nínive por causa dos pecados do povo de Nínive. Se o povo, né, não se arrependesse. E Jonas estava ali proclamando contra a cidade, fazendo o que Deus havia mandado Jonas fazer. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que as pessoas ali se arrependem. O rei ali de Nínive, ele proclama, sabe, um jejum. Aleluia, Deus grande e fiel. E eles ali se arrependem de todas as suas maldades, dos seus pecados. E a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que Deus volta atrás com aquilo que ele havia falado contra aquela cidade. Aleluia, Senhor. E meus irmãos, a palavra vai nos dizer que quando Deus volta atrás, não destrói a Nínive, Jonas fica irado, Jonas fica irado. E provavelmente Nínive era inimigo do povo de Jonas, entende? O povo de Nínive provavelmente era inimigo do povo de Jonas. E meus irmãos, Jonas ele fica irado, ele não gosta da decisão de Deus, sabe? Não gosta. E ele pede para morrer, sabe? Ele queria que aquele povo ali fosse destruído mesmo. E ele vai para um lugar observar, ver se Deus destrói a cidade ou não. Aleluia, Deus grande e fiel. Ele faz ali uma cabana, sabe? E fica debaixo dela, observando. Fica ao oriente da cidade de Nínive. E faz uma cabana ali e fica só observando, ver se a cidade vai ser destruída. Mas ele vê que a cidade não é destruída, meus irmãos. E ele fica chateado. E ali, Deus faz nascer ali uma aboboreira. E a aboboreira dá ali e faz sombra, sabe, sobre a cabeça de Jonas. Aleluia, Deus grande e fiel. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer também, meus irmãos, que Deus manda um verme, uma lagarta,
e destrói aquela planta, aquela aboboreira. E Jonas outra vez fica irado, não gosta, fica chateado e pede outra vez a morte. Jonas tem pena, tem compaixão da aboboreira que nasceu ontem e hoje já foi destruída. Olha só, ele tem misericórdia da aboboreira que foi colocada ali por Deus, não foi nem por ele, foi por Deus. E dia seguinte já não existia mais. E ele não tinha misericórdia do povo de Nínive, porque o povo de Nínive era muito terrível. Jonas queria que o povo de Nínive fosse destruído por Deus, porque foi assim que Deus havia falado para Jonas. Mas Deus voltou atrás em sua palavra, entende? Porque o povo de Nínive se arrependeu. Então Deus teve misericórdia e compaixão do povo de Nínive. E Deus fala, e ele pede para morrer, sabe? E Deus fala assim para ele: Jonas, tu pedindo para morrer por conta da aboboreira também? Tu tá com compaixão da aboboreira, tu não plantou, tu não fez ela crescer, sabe? Foi eu que fiz, Jonas. Tu tem compaixão de uma aboboreira, de uma planta, e tu não quer que eu tenha compaixão da cidade de Nínive, daquele povo? Aleluia, Deus grande e fiel. Deus fiel e santo. E meus irmãos, aleluia, Jesus. E a palavra de Deus vai nos dizer que Deus não destrói a cidade de Nínive. Porque, meus irmãos, quando a gente faz algo de errado, mas se arrepende, Deus tem misericórdia. E ao invés, sabe, de destruir, Ele vai cuidar, como Ele fez com a cidade de Nínive, entende? Aleluia, Deus grande e fiel. E a história do profeta Jonas, a gente tem mais conteúdo aqui no próprio livro que leva o nome dele. Deus fiel e santo. Então que nós não venhamos ser como Jonas, né? Fugindo daquilo que Deus nos chamou, sabe? Porque quando a gente foge do chamado de Deus para a nossa vida, eu falo de chamado, irmãos. Chamado, sabe? Quando Deus tem um chamado na vida do filho dele. Estou falando de chamado. E muitas das vezes a gente quer fazer o que Jonas fez, fugir, se esconder de Deus. Quer dizer, a gente não se esconde, né? Pode ir para o fim do mundo, que não se esconde dos olhos dele. E é bom a gente ouvir a voz de Deus, para não passar o que Jonas passou, sabe? Deus deu uma lição em Jonas. Então a gente tem que obedecer a voz de Deus sempre. Se Ele falar, não faça, não façamos. Vai ali, vamos. Entende? Faz o que eu ordenei que venhamos a fazer. Amém? Deus abençoe.